Bom dia, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que mais uma manhã está conosco, neste período de meditação, de busca, de oração. 10º dia, glória a Deus, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos fortalecido, nos capacitado para aquilo que verdadeiramente Ele tem nos chamado. Um grande abraço para a pastora Irinete, que Deus te abençoe e continue te fortalecendo. Um grande abraço também para todos os pastores, pastoras, intercessores do Ministério Intercessão Profética. Verdadeiramente, o Senhor, Ele te levantou, o Senhor nos levantou para fazer a diferença nesses últimos dias da igreja na face desta terra. Podemos já presenciar grandes milagres. Como Deus tem feito, como Deus tem agido em momentos difíceis, dias difíceis, mas nós podemos ver verdadeiramente a potente mão de Deus se manifestando sobre as nossas vidas através da fé, da oração, da busca, do jejum, do clamor e com certeza, irmãos, Deus ainda continuará fazendo coisas maravilhosas. 10º dia. Estamos chegando no finalzinho, 12 dias clamando pela nossa família, pela nossa casa, algo forte que o Senhor tem feito e tem colocado aos nossos corações. E eu quero deixar uma palavra de Deus para nós nesta manhã. Não vamos baixar guarda, não vamos desistir, não vamos parar. Uma casa firmada sobre a rocha, fundamentada na palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos declarar que nós já somos mais do que vencedores. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E dentro desta palavra, eu quero deixar uma palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã, a qual está localizado no livro de Atos. Atos 10, a partir do 1º versículo. A palavra de Deus, ela vai nos relatar que havia em Cesareia um varão por sobrenome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso. Presta atenção aqui, irmãos. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aqui está o segredo. Aqui está a chave da vitória. Cornélio, um centurião da corte italiana. Só que era um homem reto, um homem temente a Deus, com todo, irmão, a sua casa. E ele sempre estava diante do Senhor em jejum e oração, clamando ao Deus dos céus, ao Senhor único, que criou todas as coisas e que tem tudo no controle das suas mãos, porque o Senhor, ele não perde o controle. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer, e este quase a hora 9ª do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Irmãos, eu quero dizer para você nesta manhã que se vocês têm estado diante de Deus em contínuo jejum, oração, clamor, a palavra de Deus vai nos dizer que Cornélio viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e chamou pelo nome. Para aquele que está vivendo uma vida pautada no jejum, no clamor, na oração, meu querido e minha querida, pode ter certeza, a resposta vai vir. A resposta virá, chegará. E você e a sua casa será surpreendido, você será surpreendido pelo melhor de Deus, pela presença extraordinária de Deus. Cornélio aqui foi surpreendido ele teve uma visão, um anjo de Deus que se dirigiu a ele. E a palavra de Deus vai nos dizer, este fixando os olhos nele, e muito até atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido diante de mim. Creia, meu querido, para aquele que vive uma vida pautada no jejum, na oração, na confiança, sem nada duvidar,
muito e muito em breve, eu quero dizer para você que se as suas orações ainda não foram atendidas, elas vão ser atendidas. Sabe o que mais? Elas vão ser respondidas. O Senhor responde às orações. E aí, para a gente agilizar, no versículo 28, a palavra de Deus veio para Cornélio e falou: olha, manda chamar Simão Pedro e ele vai te explicar algo mais. Aquele homem era um homem, irmãos, temente sim, mas ele precisava ter uma experiência maior com o Senhor. Ele precisa ter um conhecimento maior de Jesus Cristo. Ele precisava realmente entender verdadeiramente o que o Senhor Jesus já estava fazendo e queria fazer na vida dele, ia fazer na casa dele, na família. E também, irmãos, aqueles que estavam à volta deles. E numa visão, o anjo falou para ele: manda chamar Simão Pedro. E assim como ele teve a visão, ele foi. Mandou chamar Simão Pedro. O que é mais interessante que Simão Pedro também já estava em jejum, em oração, um homem de Deus. E o Espírito Santo é interessante porque ele se comunica. Na mesmo instante, o Espírito Santo de Deus, ele olha para Pedro, dá uma visão para Pedro, e Pedro começa a ficar perturbado com aquela visão porque ele não entendia o que ele estava vendo. Mas o Senhor, glórias a Deus, ele vai dizer: não considereis nada imundo aquilo que eu já santifiquei. E aí bate os homens, os servos de Cornélio que tinha ido até a casa de Pedro. E ele dá abrigo, creio que serve uma refeição, e no outro dia eles partem. E aí Pedro começa a falar aquilo que verdadeiramente precisava ser ministrado no coração de Cornélio. E Pedro, ele vai dizer assim no versículo 28, e disse-lhes: bem vós sabeis que não é lícito a um varão judeu se assentar ao chegar à casa de um estranho. Mas Deus mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele veio, irmãos, para salvar aquele que estava perdido. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Cornélio mandou chamar Pedro e Pedro foi sem contradizer. Tem traduções que falam sem duvidar. Pois que razão mandaste me chamar? Aí Cornélio, ele vai descrever para Pedro. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até a esta hora, orando em minha casa a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, glórias a Deus, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te. E bem fizeste em vir. Agora, pois, olha o segredo. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Entendeu? Diante de quem que eles estavam? Diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Precisamos estar atentos à voz de Deus. Precisamos estar atentos nas palavras que os profetas, homens, mulheres de Deus têm para falar para nós, porque o Senhor, ele manda os seus recados, sim, a sua resposta de oração, ela está chegando através de um homem e de uma mulher de Deus. Mas Cornélio vivia uma vida de jejum e oração. Ele cria, ele estava confiante. Para nós, nesses últimos dias, é necessário viver uma vida pautada em jejum e oração. Há 4 dias, irmãos, há 4 dias aquele homem estava em jejum e oração. Um homem que ainda não tinha entendimento do verdadeiro evangelho de salvação, do plano redentor, da libertação, da cura, do perdão, mas era um homem temente a Deus e precisava de alguém para esclarecer para ele o que é o evangelho
transformador, que liberta, que cura, que salva, que muda histórias. E nós podemos dizer que este evangelho se resume na pessoa de Jesus Cristo, na cruz, no Calvário. Foi por isso que ele morreu e ressuscitou, para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância, e os nossos pecados fossem perdoados, e através dele nós temos o direito de salvação e de vida eterna. Ele sim. E Cornélio estava ali, com a sua família em oração. Então, irmãos, creia, se nós estamos em jejum, se você está em jejum, em consagração, se você está buscando resposta de Deus, pode ter certeza. Eu posso dizer, irmãos, com toda certeza do meu coração, sem medo de errar, a resposta vai vir. A cura vai vir, a libertação virá. E assim como Cornélio, ele foi ouvido, ele foi respondido, as orações dele chegou ao céu. E o Senhor enviou o seu anjo. E o Senhor trouxe a resposta. Vai vir resposta sobre a sua casa. Vai vir resposta sobre a sua vida. E nessa palavra, irmãos, de que Deus responde, de que o Senhor opera os seus sinais, os seus prodígios, que o Senhor cura, que o Senhor liberta a sua casa, assim como o Senhor fez essa obra maravilhosa na casa de Cornélio. E a palavra de Deus, ela vai nos resumir que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo sobreveio sobre todos aqueles que estavam naquela casa. Foram batizados com o Espírito Santo. E depois de serem batizados com o Espírito Santo, a palavra de Deus vai nos dizer: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E aí, irmãos, eles foram batizados, receberam o direito do perdão, o direito de serem chamados filhos de Deus e de herdarem, sim, a vida eterna. Vai ter resposta na sua casa. Vai ter cura. Vai ter salvação. Creia. Vamos orar. Pai Celestial, assim como o Senhor trouxe resposta ali na casa de Simão, eu oro para que nesse momento, cada irmão, cada irmã, cada intercessor que tem se posicionado diante do Senhor pela sua casa, pela sua família, pelos seus, eu tenho certeza que assim, meu Deus, como aconteceu com o Cornélio, o Senhor se manifestou, o Senhor trouxe libertação, o Senhor trouxe palavra de salvação, haverá também na casa de cada um dos nossos irmãos que ora juntamente conosco, libertação, cura, transformação. Nós oramos, Pai Celestial, para que eles sejam alcançados. Se porventura, meu Deus, há um espírito maligno impedindo que os corações, meu Deus, sejam abertos, resistência, dureza de coração, nós oramos nesta hora para que caia por terra. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo milagre. Um milagre em cada nação, nessa nação, um milagre em cada casa, um milagre em cada cidade, um milagre em cada estado, um milagre em cada rua, um milagre, Pai Senhor, sobre a nossa nação. Que haja, meu Deus, perdão dos pecados, que haja arrependimento e que o poder do Senhor se manifeste. Que as pessoas, meu Deus, assim como Cornélio, estavam vivendo uma vida pautada no jejum, na oração, elas também, meu Deus, venham ter as suas vidas pautadas no jejum, na oração e no clamor. Porque quando o nosso coração se abre, quando nós nos prostramos a Ti, nós temos as nossas orações respondidas. E é por isso, meu Deus, que nesta manhã nós profetizamos libertação, cura sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Creia, a resposta de Deus para você.